aqui é o Bruno Grit da Start Course e na aula de hoje a gente vai continuar o site que a gente estava fazendo na aula passada e aplicar o CSS de uma forma que ele vire um site responsivo. Assim, ele vai poder se adaptar a diferentes telas para ele ser um site visível tanto em computadores quanto em tablets e smartphones. Voltando aqui para o Visual Studio, eu estou no mesmo arquivo que já estava aberto na outra aula. A gente vai começar a mexer com uma coisa chamada Media Query. Usando essas Media Queries, você tem a capacidade de configurar um tamanho de tela e mudar a configuração das suas classes e tags quando o dispositivo tiver maior ou menor que esse limite que você configurou. Então, basicamente, todas as classes que a gente já configurou para uma tela de desktop, a gente vai pegar e colocar elas aqui e alterar, fazendo com que o site se comporte diferente no celular, para ele poder ser visível com mais facilidade. Bom, a gente está aqui com o site aberto no navegador e você pode reparar que se eu arrastar o tamanho da janela, ele não muda nada. Isso é porque a gente não aplicou as Media Queries ainda. Quando a gente aplicar, o site vai se comportar diferente conforme a gente for diminuindo essa tela. Ele vai se adaptar. Uma coisa que a gente pode fazer é aumentar o tamanho das fontes, por exemplo, porque a tela do celular é menor do que a do computador. Então, aumentando a fonte, a gente torna esse site mais fácil de ser entendido quando ele for aberto em uma tela menor. Então, já vamos fazer isso. A primeira Media Query que a gente vai aplicar já vai ser na nossa tag body. E aumentar o atributo font size. Dentro desse atributo font size, vamos colocar 35 pixels, por exemplo. Que aí ele já vai, conforme a gente diminuir essa tela, nesse ponto você vai ver que o texto já está bem maior e mais fácil de ser lido. Acho que a gente pode diminuir um pouco, porque eu coloquei demais. 30 pixels é uma medida melhor. Agora você vai ver que o site, a letra já está maior do que o site de desktop, mas está legível para um aparelho de celular. Outra coisa que a gente pode diminuir também é o padding que a gente colocou no início. No aparelho mobile, a gente não precisa de uma borda tão grossa, porque a tela é menor, então a gente precisa aproveitar o máximo de espaço dela. Então vamos pegar as classes que a gente aplicou esse padding, colocar aqui dentro desse Media Query e diminuir o padding, vamos colocar 10 pixels, por exemplo, salvar, e agora o texto aproveita bem melhor o espaço disponível na tela. A gente pode colocar o tamanho da nossa imagem definido por largura e colocar essa largura para ocupar 100% do tamanho da tela, que assim mesmo em telas pequenas ele vai ficar fácil de ser visualizado e vai ser uma imagem fácil de entender. Então a gente copia, vai pegar de novo essa tag da imagem que está dentro da nossa classe galeria e mudar aqui para widget e colocar aqui 100%, que a gente vai mandar ele carregar as imagens ocupando toda a largura da nossa tela. Bom, aqui a imagem ficou esticada porque a gente definiu uma largura nova, mas não redefiniu a nossa altura. Então ele manteve a altura que a gente configurou antes e esticou a imagem para cumprir os dois aspectos que a gente colocou. Para não ocorrer esse conflito, a gente tem que redefinir a nossa altura. E a gente vai colocar no valor automático, que assim ele vai manter a proporção e ajustar a altura conforme a largura for variando. Uma coisa que também é mais comum em aparelhos mobile é uma barra de navegação estar alinhada mais ao meio da tela para ele ficar mais condizente com o resto do design. Porque geralmente em celulares tudo é alinhado no meio e poucas coisas são jogadas para as bordas, por exemplo. Então uma coisa que a gente pode fazer é colocar dentro desse Media Query, puxar a nossa classe navbar e realinhar o nosso texto. Ao invés dele estar à esquerda, como ele estava no desktop, a gente coloca o atributo Text Align e joga ele para o meio. E quando a gente salvar, agora ele está alinhado com o meio da tela, assim tornando uma barra de navegação mais interativa quando se trata de telas pequenas. Bom, essa foi uma aula mais rápida, porque foi só a continuação do conteúdo passado. A gente simplesmente pegou aquele site
e colocou algumas coisas a mais no CSS para ele se comportar de forma diferente e se adequar em telas menores. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo dedicado a isso, onde a gente vai ver mais detalhes desse Media Query. E também outra coisa que a gente pode usar para responsividade, além desse Media Query, é o CSS Grid, que a gente também vai ver em outro vídeo mais pra frente. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos na área de programação e design, visite o nosso site startcourse.com.br. O link está na descrição. Até a próxima!